Então, então acho que dentro ali do roteiro que a gente meio que programou, começar a abordar algumas dietas, vamos colocar assim, né? E aí acho que ficou para eu poder falar sobre um pouquinho sobre a cetogênica. E aí eu acho que vale também as perguntas ali, porque a gente vai interagindo, né? Então vou falar um pouquinho da cetogênica, mas antes, só resgatar um pouquinho do que eu já havia falado. Gente, a questão do planejamento alimentar, como as meninas também reforçaram, a nutrição de excelência hoje é centrada no paciente, né? O PubMed está ali para ajudar, tá? Com certeza você tem que estar atualizado o máximo possível, mas nem tudo está no PubMed. O PubMed não responde todas as perguntas do mundo. Então, PubMed, mais a sua experiência clínica, mais as demandas e o contexto de vida atual do paciente, né, você faz aquela nutrição de precisão, tá? E aí, por exemplo, pensando na dieta cetogênica, para quem não sabe, a dieta cetogênica tem uma característica, né? Carboidrato é muito, muito baixo ao longo do dia, tá? E por que disso? Porque a dieta cetogênica, para ela ser caracterizada, dieta cetogênica na pessoa, você consegue mensurar, ou deveria mensurar, como padrão ouro, ou seja, a melhor técnica para ver se aquela dieta naquela pessoa, naquelas condições, está sendo cetogênica de fato, tem um nomezinho esquisito, tá? É o beta-hidroxibutirato. Então, isso é um composto, uma molécula produzida no seu fígado a partir da gordura. Gordura essa que veio lá do seu tecido adiposo, por conta de uma lipólise acelerada. Então, lipólise é a degradação da gordura no tecido adiposo. E por que está acelerada? Porque você não está comendo carboidrato. Qual é a associação desses dois eventos? Não comer carboidrato e a lipólise está acelerada. É a questão da insulina. Então, um hormônio anabólico produzido pela célula beta-pancreática, não exclusivo, mas principalmente na presença do carboidrato. A gordura aumenta a insulina? Aumenta. Proteína aumenta? Aumenta. Mas o campeão é o carboidrato. Então, se a insulina está muito elevada, ela inibe a lipólise. Se ela inibe a lipólise, você não tem tanto ácido graxo, que é o produto da lipólise, um deles, né? Você não tem tanto ácido graxo livre chegando no fígado. E aí, se não tem tanto ácido graxo livre chegando no fígado, você não consegue formar os corpos cetônicos. Então, dieta cetogênica, você não come corpos cetônicos. Você produz endogenamente no fígado nessas condições. Por exemplo, um jejum completo, também você vai induzir cetose. Tá? Então, dependendo da pessoa, gente, a quantidade de carboidrato, principalmente carboidrato, pode variar um pouco. Mas se a gente quiser pensar num número mágico, em torno de 50 gramas de carboidrato seria o limite. 50 gramas de carboidrato ao longo do dia, 24 horas, seria o limite. Limite para quê? Para induzir cetose. Mas isso só vai ser confirmado pelo padrão ouro, beta-hidroxibutirato analisado no sangue. Dá para analisar na urina, Thiago? Dá para analisar na urina. Mas o padrão ouro é sangue, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, dieta cetogênica é isso. Tem que produzir corpos cetônicos, tá? Indicação. Qual é a principal indicação histórica, né, na literatura para uma dieta cetogênica? É a questão da convulsão, epilepsia. E foi muito estudado em criança, tá? Em criança, então, na pediatria. Tá? Então, essa é a principal indicação. Parece que realmente os corpos cetônicos, né, conseguem modular ali o sistema nervoso central, correto? E os neurotransmissores, e a quantidade, o grau de convulsão diminui, tá? Tem algumas outras coisas que você pode, de repente, pensar na dieta cetogênica como uma indicação clínica. Por exemplo, não é algo que eu estude muito, mas alguns tumores parecem responder. Outros não. Outros até piora. Isso também já está na literatura. Tá? Então, não é ao acaso. Tem tumor que responde, tem tumor que não responde muito bem. Tem algumas deficiências enzimáticas descritas na literatura do metabolismo de carboidrato no sistema nervoso central. Vou falar uma enzima aqui, por exemplo, piruvato desidrogenase. É uma enzima específica do metabolismo do carboidrato. Tem pessoas que não expressam essa enzima, né? E se você não expressa, você não metaboliza carboidrato direito. Então, o seu sistema nervoso central, os outros tecidos também que utilizam carboidrato, vai ficar muito deficiente. Então, a sua dieta tem que ser à base de gordura. Isso é raro, mas pode acontecer. Né? Esteatose hepática, fígado gorduroso, né? O famoso fígado gorduroso. Se de repente você diminui um pouco do carboidrato, e principalmente carboidrato do ultraprocessado, né? Também é bom frisar isso, acho que as meninas vão frisar depois,
Não adianta só falar da composição, gente, em torno de macronutrientes. Carboidrato, proteína e lipídio. Não, eu quero saber o que você de fato está comendo. O que você está ingerindo. Porque o sucrilhão que você está ingerindo, que é o carboidrato, é muito diferente da batata. Você pode ter certeza. Apesar do que, dependendo da quantidade, o teu total de caloria é semelhante, o teu total de carboidrato é semelhante, mas são matrizes alimentares totalmente diferentes. Tá? Então, o grau de processamento conta muito no desfecho clínico final. Tá? Mas, então, voltando um pouco, já falei o que seria, caracterizei a dieta cetogênica, caracterizei as principais indicações, né, que aí clássica realmente é a questão lá nas crianças, convulsão, você tem esteatose hepática, quem tem hipertrigliceridemia, ou seja, triacilglicerol elevado, elevado no sangue, né, você está dosando isso no laboratório, pode ser uma indicação também, mas, como eu falei, o grau de processamento é importante. Alguns atletas de endurance, mudando totalmente aqui, outro lado da moeda, atleta de endurance, o que é isso, Thiago? É o ultramaratonista. Não estou nem falando de maratona, que o atleta de ponta acaba em 2 horas, mais ou menos. Estou falando de uma ultramaratona, 4, 6, 8, 10 horas. Tá? Pode ser. Algumas pessoas respondem bem, outras não. Mas o grande foco assim nas lives, que para mim é um ponto de confusão, seja para o profissional às vezes e para o leigo com certeza, é a questão do emagrecimento. Então, tem pessoas que defendem, ou acreditam, acham, que de todas as estratégias, aí de novo, olha só, sem contextualizar a vida do sujeito que vai fazer, tá? Botando ali a dieta caindo de paraquedas. Mas, enfim, tem gente que defende que de todas as dietas, a dieta cetogênica seria, dentre todas, a mais eficiente para o processo de emagrecimento. E qual seria a lógica por trás disso? Pega uma informação da bioquímica básica, que eu acabei de explicar. Ou seja, se não tem carboidrato, não tem uma resposta insulinêmica adequada. Se você não tem uma resposta insulinêmica adequada, você tem o quê? Uma lipólise acelerada. E aí ele dá um pulo gigante, hein? Gigante agora. A lipólise está acelerada. Olha o pulo gigante agora. Logo, emagreci. Fecha a porta, filho. Ele deu um pulo gigante, estratosférico. Não é assim que funciona. Né? Se você tem que emagrecer, uma coisa tem que acontecer. Uma única coisa tem que acontecer, que é a ponta do iceberg. E para você chegar lá, várias coisas, que é o estilo de vida, né, você tem que mudar. Para emagrecer, gente, você tem que ter um balanço energético negativo. Tem pessoas que não acreditam nisso. Eu tenho que defender o que eu acho, que eu acredito que para mim tem lógica. Balanço energético negativo. E vale lembrar, né, que as ferramentas que nós, nutricionistas, temos, e até educador físico, para quantificar gasto energético, por exemplo, de uma maratona, ou de um jogador atleta de futebol, basquete, vôlei, handebol, seja lá o que for, as ferramentas, às vezes, são imprecisas e falhas. Então, é muito difícil eu calcular qual é o gasto energético com precisão da Andresa, por exemplo. Quanto que a Andresa gasta de caloria por dia? Eu tenho um norte. Eu tenho as fórmulas, mas é um norte. Com precisão, eu não sei. Quanto que a Natália consumiu de energia ontem? Eu não faço ideia. Posso fazer o recordatório 24 horas, que é uma técnica para a gente conseguir estimar? Posso. Mas eu sei que vai ter um erro. Erro meu de avaliar e erro da Natália também de me relatar. E aí você pega os dois lados da balança, do balanço energético, o que você ingeriu é uma estimativa. E o que você gastou é uma outra estimativa. Então, às vezes, gente, a pessoa ela acredita que está tendo um balanço energético negativo e ela não entende, seja o profissional ou o paciente, ele não entende por que não está emagrecendo. Eu estou com um balanço energético negativo, Thiago, eu estou fazendo a dieta que você me propôs, eu estou fazendo o exercício que o personal está fazendo. Posso lhe dizer uma coisa, se você não está perdendo peso em gordura na balança, né, que perder peso você pode desidratar, né? E perder muito peso por desidratação. Não estou falando de desidratação, estou falando de emagrecimento, gordura corporal. Se você não está perdendo gordura corporal, eu tenho certeza que médio e longo prazo não, desculpa, nesse curto espaço de tempo, curto, médio prazo, você não está tendo de forma consistente um balanço energético negativo. Consistente, não. Você pode ter tido num dia, no segundo, no terceiro, no outro você teve um superávit energético.
Porque ninguém aqui que está nos assistindo, ninguém consome a mesma coisa todo dia e gasta as mesmas calorias todo santo dia. Então, isso tem um equilíbrio. Né? Talvez você nunca bata as calorias exatamente iguais no dia. Um dia você tem um superávit pequenininho, no outro dia você tem um déficit calórico pequenininho e fica no balanço neutro. Por exemplo, eu tenho 85 quilos há um ano. Eu tenho um balanço energético neutro, consistente há um ano. E eu não tenho esse balanço energético neutro todo santo dia. Não tenho, com certeza não. Mas o meu corpo se ajustou, essas pequenas variações diárias, e ao longo do tempo eu tenho esses 85 quilos. Isso serve para quem quer ganhar peso, o magro de ruim, chamado magro de ruim. Ele se esforça pra caramba para ganhar 2 quilos e não avança. Não consegue avançar. Chegou no platô também, não consegue avançar. Nesse caso, eu só tenho uma certeza também. Ele não tem um superávit calórico consistente. Não tem. Não está conseguindo. Mas, Thiago, eu como pra caramba. Tudo bem, amigo, mas você não está tendo um superávit calórico consistente. Não, mas está calculado, está certinho. Correto? Mas as nossas ferramentas são falhas. Se tivesse um superávit calórico, você teria que ganhar peso. Seja em gordura ou massa magra se estiver treinando, musculação, por exemplo. Né? Então, tem essas coisas que a gente tem que lembrar, né? Todo mundo sabe, mas tem que lembrar que as ferramentas são falhas. E aí vem a história, de novo, puxando o gancho, né? Já que eu me estendi aqui, da cetogênica. Então, tem gente que acredita que só por não estimular tanto a insulina e a lipólise está acelerada, logo ele vai emagrecer mais. Bom, aqui é uma live que a gente tem um tempo curto, mas já tem uma literatura vasta mostrando que não é bem assim. Tá? Na realidade, pode funcionar com algumas pessoas, com outras nem tanto, mas se você estiver emagrecendo com a dieta cetogênica, muito mais importante que a insulina baixa, você pode ter certeza que você está tendo balanço energético negativo. E aí, essa estratégia cetogênica pode estar servindo para você, por exemplo, porque te induz saciedade. Induz saciedade em você. Você está comendo muita gordura e proteína, induz saciedade. Nunca funcionaria para mim, Thiago, eu sou carbodependente, eu gosto de carboidrato. E ainda assim consigo emagrecer. Dá para emagrecer comendo carboidrato. Principalmente se não for ultraprocessado. Tá? Então ninguém precisa zerar carboidrato, principalmente se estiver fazendo exercício físico intenso, para emagrecer. Não vai conseguir treinar direito, pode perder um pouco de massa magra porque está treinando pesado e o principal combustível não está chegando, que é o carboidrato. Aí o seu corpo vai ter que produzir carboidrato novo, endógeno, para compensar esse carboidrato que você não está consumindo de forma exógena, correto? E como que você produz carboidrato novo dentro do corpo? É um processo que chama gliconeogênese, a custas de proteína muscular. Mas, Thiago, essa proteína muscular que está sendo degradada para gerar glicose, na verdade, não poderia ser até a proteína da dieta? A proteína que eu estou consumindo na dieta, por exemplo, o frango, o ovo, o omelete, o whey protein, sei lá, essa proteína da dieta não poderia estar sendo canalizada para formar glicose? Olha, até poderia. E pode, de fato. Não necessariamente você está perdendo massa magra numa dieta cetogênica, não. Porém, lembra que numa dieta cetogênica, ela não é hiperproteica. Porque se ela for hiperproteica, vai estimular a insulina da mesma forma. E aí ela deixa de ser cetogênica. Não estou falando que é pior e nem melhor. Só que ela deixou de ser cetogênica. Porque o beta-hidroxibutirato vai sumir, entre aspas, né? Estou brincando aqui, ele vai diminuir em concentração no sangue. Porque a insulina vai ser estimulada e a produção de corpos cetônicos vai cessar. Então, uma dieta cetogênica clássica, gente, ela tem 70%, 80% de gordura. Né? E é normoproteica. Se ela for hiperproteica, de novo, deixa de ser cetogênica. Foi mal, acho que saiu minha voz, né? Então, uma dieta... normalmente o obeso, ele quer emagrecer, mas quer reter massa magra o máximo possível. O que a gente tem na literatura em relação à nutrição, para reter a massa magra possível, primeiro, não pode ser aquela dieta da moda. O que é uma dieta da moda? Aquela dieta que é muito, muito restrita em calorias, demais da conta. Você só está ingerindo 500 calorias por dia, 600 calorias por dia. Isso está muito restritivo. Então, se a dieta é muito restritiva, independente da composição, independente até da composição, massa magra provavelmente você vai perder.
Dentro da composição da dieta, o que a gente sabe, assim, da parte da nutrição, aumentar a proteína é satisfatório. Aumentar um pouco a proteína parece que retém mais a massa magra. Dos 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio, dos 3, a proteína é que tem a maior capacidade de reter a massa magra. Então, você aumenta um pouco a proteína para tentar reter essa massa magra durante o processo de emagrecimento, né? E aí, se você aumentou essa proteína, você já entendeu, provavelmente deixou de ser cetogênica, né? Deixou de ser cetogênica. Então, e treinar também. Então, treinamento contra a resistência, musculação. Aumentar um pouco a proteína da alimentação e fracionar essa proteína ao longo do dia, parece ser estratégias interessantes. Vale lembrar que essa proteína não precisa, isso é um mito, não precisa ser carne. Está longe disso. Pode ser vegano, sem problema nenhum. Tem fisiculturista vegano, né? Tem atleta de alto nível, altíssimo nível vegano, né? Daria para citar vários aqui. Então não tem essa questão do mito da carne também não. O vegano consegue. Tá? Então, só finalizando aqui. Dieta cetogênica é mais uma ferramenta que o nutricionista pode utilizar no momento certo. Pode ter início, meio e fim. Você pode ciclar as dietas, não precisa ficar nela ad eterno. Se você, de repente, quer perder peso na balança, um atleta de MMA, um atleta de karatê, boxe, né, que tem que bater peso na balança, não necessariamente gordura. Ele quer perder peso na balança, perder água, desidratar. Essa pode ser uma estratégia interessante, em curto espaço de tempo, tem início, meio e fim, com esse objetivo principal, com essa meta, perder peso na balança, 5, 10 quilos, por exemplo. E por que a dieta cetogênica perde mais peso na balança? Que para o leigo está achando que é gordura, inclusive, que não é água. Então, vale lembrar que a insulina retém no seu rim sódio, e ao reter sódio, aumenta a retenção de água. Se a insulina está baixa numa dieta cetogênica, não está sendo estimulada, você acaba urinando mais. Esse é um ponto. Você urina mais. Você excreta mais sódio, por exemplo. E outro ponto é que o teor de glicogênio corporal, o que é o glicogênio? O seu estoque de carboidrato no corpo, que tem pouco, mas tem, ele acaba também sendo depletado, médio e longo prazo, numa dieta cetogênica, principalmente se você faz exercício. Acaba logo. E ele pesa na balança, literalmente. Glicogênio corporal, mais a água que ele retém, e quando ele vai embora, a água vai embora junto, você perde aí 3, 4 quilos de uma forma rápida, na balança. Então, quero entrar no vestido de noiva. Meu casamento é daqui a uma semana. Tem que perder 5 quilos. Pode ser uma estratégia. Uma dieta cetogênica pontual. Depois volta a comer o carboidrato. Então, assim, você usa a ferramenta na hora certa, tem início, meio e fim, né, dentro do contexto da pessoa. Não dá para generalizar, dizer que ela até porque a literatura não corrobora com isso, né? Toda a literatura, vamos colocar assim, ela não é unânime. Se é unânime, cabe possibilidades onde a dieta cetogênica, só por não estimular a insulina, necessariamente maximizaria mais o emagrecimento do que qualquer outro. Isso não funciona. Outro ponto, mas, Thiago, ela não aumenta a lipólise, como você bem falou, e a lipólise não é a degradação da gordura? Sim, ela aumenta a lipólise, correto. Então, não vou emagrecer? Não, gente, são 2 eventos totalmente diferentes. Lipólise é você está dizendo que está aumentando a degradação do triacilglicerol no tecido adiposo. Se esse ácido graxo que está sendo liberado no sangue vai ser degradado para gerar energia, vai depender de algumas coisas. E vale lembrar que, por mais que esteja tendo a lipólise, o que você está consumindo mesmo numa dieta cetogênica? Gordura. 80%, 70% é gordura. Então, você tem que entender que depende de um fluxo. Quanto de lipólise está acontecendo e quanto de gordura está chegando. Tem um turnover ali. Se chegar mais gordura, pensa numa torneira, né? Se você abrir essa torneira, e o que é o abrir a torneira? É comer mais gordura? Se está chegando mais gordura do que está saindo na lipólise, por exemplo, pensando bem facilzinho aqui, né, para deixar claro aqui para quem está nos assistindo, você vai ter um superávit. Então, se você está numa dieta cetogênica e está consumindo mais caloria do que deveria, está comendo carne pra caramba, é churrasco todo dia. É linguiça, é carne com gordura todo dia. Caloria, caloria e caloria. Ainda belisca oleaginosa, que cabe numa dieta cetogênica, porque não vai estimular a insulina, é gordura pura, que é boa, com certeza, faz bem para isso, para aquilo, beleza. Não é ultraprocessado nem nada, é da natureza, vamos colocar assim, mas é muita caloria. E não dá saciedade, por vezes. Então você vai beliscando oleaginosa o dia inteiro e não sai da churrascaria, com super hábito calórico,
mesmo que não estimule a insulina, você vai engordar. Mas vou engordar como, Thiago? Porque tem superávit calórico. Mas como que eu vou engordar se eu não tenho insulina? Como que você não tem insulina? Claro que tem insulina. A insulina está lá. Você não é um diabetes mellitus tipo 1 não controlado que não toma insulina. Você tem insulina, ela está lá e vai fazer o papel dela. Você está no momento metabólico, gente, isso que eu estou querendo frisar. Você está no momento metabólico de superávit calórico, constante, dia após dia. Você vai engordar. Por outro lado, se essa dieta cetogênica te induzir saciedade, tem pessoas que induzem saciedade comer carne. Consegue comer tanto, não. Come um pouco, fica satisfeito. Aí você vai gerar um balanço energético negativo. Aí você vai emagrecer. Mas você vai emagrecer por conta do balanço energético negativo, não é por conta da insulina que abaixou. Se fosse só abaixar a insulina, era fácil. O emagrecimento é um pouco mais complexo. E, de novo, é só a ponta do iceberg. Porque, às vezes, as pessoas vão falar assim para mim, mas, Thiago, você está defendendo o balanço energético. É claro que eu estou, ele existe. Por mais que você não consiga contar, ele conta. Por mais que a sua ferramenta não seja precisa, ele conta, ele está ali. Né? E as adaptações que vão acontecendo ao longo desse processo, seja a termogênese adaptativa, seja a fome que vai chegar, por vezes a fome pode estar apertando numa dieta da moda, né, que está muito restrita em caloria, a fome chega, você volta a comer mais sem perceber, né, o seu metabolismo começa a desacelerar sem você perceber, e aquele balanço energético inicial que promoveu o emagrecimento, ele some, por isso você chegou no platô. Tá? Então tem muitas questões aí, é só a ponta do iceberg, ou seja, o balanço energético negativo é a ponta do iceberg, mas para você aprofundar o conhecimento, né, e ter sucesso, que é analisar o que está debaixo da água desse iceberg, é toda essa questão do estilo de vida, da qualidade de vida. Porque aí sim, você mudando pequenos hábitos, né, você vai promover saúde, qualidade. Na verdade, é isso que o nutricionista entrega, é saúde, qualidade de vida, e se for um atleta, performance, recuperação. Ele entrega muito mais do que um papel com dieta, ele é um transformador de vida. Né? Então, pensa nisso. Não é tão simplista assim cair de paraquedas uma dieta cetogênica que vai servir para todo mundo. E a aderência não conta também, não? Tem gente que não vai curtir fazer dieta cetogênica, não tem aderência nenhuma. Né? Por mais que esteja lá no PubMed que você pegou um artigo e que viu que funcionou, mas para o seu cliente não funciona. Então, acho que tem que ampliar um pouco essa discussão, né, das dietas, dieta da moda, qualquer outro tipo de dieta, porque ela tem que estar dentro do contexto do cliente. Então, só finalizando para passar a palavra para a Natália, frisar isso, tá, gente? Eu não consigo definir uma dieta ou outra sem saber quem vai fazer. É como se fosse uma corrida de cavalo no jockey. E a gente vai falar das dietas aqui, que são os cavalinhos, mas eu tenho que saber quem é o jockey, quem vai montar nessa dieta. Não sou eu que vou fazer. Então, eu não posso ter uma dieta que eu curta. Não sou eu, vai fazer o próximo. Então, de repente, eu consigo fazer dieta cetogênica comigo. Eu vou impor que o outro faça também, só porque deu certo comigo. Não é assim. Né? Por isso que a escutativa é muito importante durante a sua anamnese. Escutar o que ele tem para falar. Né? O que ele já fez em termos de dieta, de alimentação, o que ele consegue fazer, e por aí vai. Aí você, junto com ele, vai traçar o que seria melhor, ponto a ponto, e não vai querer transformar o mundo da segunda para a terça, que também não vai funcionar. Tá? Então, vou passar a palavra aqui para a Natália, e a gente vai continuando esse bate-papo. Tá? Eu não estou conseguindo ler o chat, tá? Mas eu vou dar uma lida agora. Tá bom? Obrigado. Muito bom, Thiago. Gostei das suas considerações. Vou pegar um gancho aí também do que você estava falando sobre até do balanço energético, né, ser uma coisa consistente, que hoje em dia é muito difícil, né, a gente conseguir fazer com que esse balanço seja consistente por muito tempo. Eu, pelo menos, particularmente, não conseguiria fazer uma dieta cetogênica, porque eu amo carboidrato, amo comer arroz, batata, enfim. Então, por isso, né, cada dieta é específica para uma pessoa, enfim, tem que ser bem individualizada e adaptada, né? Então, pegando esse gancho aí dessa questão do balanço energético consistente, né, que a gente já sabe, né, como o Thiago já falou, que para a gente obter o emagrecimento, a gente precisa desse balanço, que esse balanço energético seja negativo, né, e às vezes, quando a gente faz esse balanço energético negativo, chega um momento, né, que a gente não consegue emagrecer, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, né, que você começa a fazer uma dieta, às vezes
por exemplo, você estava consumindo 2.000 quilocalorias e hoje você está consumindo 1.800 quilocalorias. E aí você, nessas 1.800 quilocalorias, você conseguiu emagrecer, né? Num primeiro momento. Você conseguiu alcançar uma perda de peso, uma perda de gordura, ou às vezes até uma perda de líquida, né? Como o Thiago falou. Que às vezes a nossa primeira impressão acaba sendo essa retenção, né? Hídrica. Mas aí, depois de um determinado momento, você não consegue mais emagrecer, e aí você até acha que a sua dieta está errada, que você não está fazendo direito, e você se sente fracassado, né? Porque, poxa, eu não estou conseguindo mais fazer dieta, não estou conseguindo mais emagrecer, quer dizer. E aí você sente aquela frustração, né? Porque acha que você errou em algum momento. E, na verdade, não é bem por aí, né? Não é bem pela questão do fracasso e tal. Mas porque, às vezes, você não consegue, como o Thiago falou, às vezes você não está percebendo que você está comendo a mais, né? Que é aquela Coca-Cola que você bebe, um copinho de Coca-Cola, às vezes, durante o dia, ou aquele pacote de biscoito que ficou lá jogado e você comeu 2, 3 biscoitos. Então, sem você perceber, você está consumindo mais essas quilocalorias, né? Porque, às vezes, o seu corpo vai pedir, né? Esse consumo a mais de comida, né? E aí, por isso, né, a nutrição vem tentando fazer com que o paciente faça uma adesão melhor, né, dessas restrições alimentares por um maior tempo e ele consiga chegar no objetivo que ele deseja, né? E uma dessas estratégias que eu vou falar agora está relacionado ao refeed, né? O que é o refeed? Na verdade, o refeed, traduzindo para o português, né, seria o momento que você volta a se alimentar, né? Mas por quê, né? Por que voltar a se alimentar? Porque a gente, de uma forma resumida, seria você fazer esse ciclo de dietas, né? Por um determinado período. Então, por exemplo, você começa fazendo uma dieta com uma restrição calórica, vamos colocar aí 1, 2 semanas, 3 semanas, de 300 quilocalorias. E aí, depois dessas 2 ou 3 semanas, você volta a se alimentar, né? Você volta a comer o que você estava comendo, mas você não faz essa restrição energética, né? E nem faz uma super ingestão, que seria o superávit, né, energético. Você conseguiria fazer esse balanço energético sem fazer com que seu metabolismo desacelere, né? E você consiga continuar perdendo peso de uma forma mais sustentável, né? Então, essa seria mais uma estratégia, né, que teria dentro da nutrição para perda de peso. E, assim, particularmente eu gosto muito, né, dela. Acho que funciona bem, né? Mas o que a gente sempre fala aqui, cada indivíduo tem uma forma de se adaptar a um tipo de estratégia nutricional. E é claro que tudo é muito periodizado, calculado, né, de acordo com o paciente. Mas essa estratégia realmente seria a ideia de você tentar minimizar esses efeitos da restrição que a restrição energética colocou no seu corpo. Porque às vezes você vai estar consumindo 1.800 quilocalorias por um mês e o seu corpo vai começar a se adaptar, né? Então seria aquela velha história de você tentar, do seu metabolismo estar mais desacelerado. Então, o refeed ele vem exatamente contra isso, para que você não deixe com que o seu metabolismo fique desacelerado por muito, muito tempo, né? E você consiga fazer essa perda de peso mais rapidamente. Calma aí. Só para eu me direcionar do que eu escrevi aqui. Então, na verdade, seria exatamente essa estratégia de você tentar minimizar essas falhas, né, na restrição energética. E eu acho que, assim, essa é uma estratégia
até importante, assim, para nossa questão psicológica, né? Porque, às vezes, você tá naquela restrição energética por muito tempo e às vezes, fazer esse tipo de estratégia alimentar vai te ajudar também psicologicamente a você continuar, né? A fazendo aquele plano alimentar desde o início, porque você vai, em um momento, você vai saber que num momento você vai estar comendo menos, mas na outra semana você já vai poder consumir um pouquinho a mais do que você estava consumindo. Né? Então, eu acho que, dependendo do paciente, seja até uma questão positiva do ponto de vista, né? E assim, eu falei de uma forma bem geral, né, dessa estratégia. É claro que a gente poderia entrar mais a fundo aqui, mas a gente ia se estender muito. Mas eu achei interessante também a gente falar sobre essa estratégia. E a Andressa vai falar um pouquinho sobre a estratégia do low carb, que é tão falada aí, né, nas redes sociais, nas mídias sociais. Bom, gente, pegando esse gancho, né, sobre dietas, eu separei aqui também para falar com vocês sobre a dieta low carb. Nessa dieta, ela é basicamente preconizada a redução da ingestão de carboidratos e aí vai haver aumento da proporção de proteínas e gorduras nessa dieta. E assim, gente, é super importante aqui deixar bem claro que antes de você iniciar qualquer tipo de dieta, o ideal é você procurar um nutricionista e não fazer essa dieta por conta própria, porque ela precisa estar toda adequada em questão de não só de macronutrientes, mas de micronutrientes, de compostos bioativos, entre outros que são super importantes para compor a melhor refeição que seu corpo necessita. E ainda sobre o objetivo da dieta low carb, ela tem esse objetivo de reduzir a secreção da insulina, e aí vai aumentar, né, a oxidação das gorduras, né? Ou seja, o corpo vai utilizar essas gorduras como fonte de energia e aí vai preservar a massa magra corporal. E, consequentemente, vai haver um aumento do gasto energético e, assim, vai gerar a perda de peso. A dieta low carb, ela se revela muito eficaz, não só na perda de peso e na redução de massa gorda, mas também ela contribui para uma melhora do perfil lipídico, aumento significativo do HDL, né, que popularmente é conhecido como colesterol bom, a diminuição dos triglicerídeos, controle glicêmico, e também vai ter a melhoria de alguns parâmetros de risco cardiovascular. E assim, na literatura também traz um pouco para a gente que a gente precisa considerar que há numerosos relatos de resultados satisfatórios, também sobre a questão da disposição física, ganho de peso posteriormente após o período da dieta e principalmente baixa adesão da dieta por parte do paciente por conta dessa restrição de carboidratos. Por quê, gente? O carboidrato, ele é basicamente a maior parte da composição da nossa dieta normalmente, que é o quê? O arroz, o feijão, as frutas e o quê? Tem também a questão das farinhas, as massas. Então, assim, é muito difícil sustentar uma dieta desse tipo por um longo período de tempo, porque acaba que o indivíduo fica um pouco restrito, mas mesmo assim a gente precisa considerar a individualidade do paciente, que pode ser sim uma estratégia por um período de tempo para esse paciente estar vindo a perder peso, né? E também o que a gente tem que levar em consideração é que alguns pacientes, eles também relatam ter dores de cabeça quando estão nesse tipo de dieta, pode ter diarreia, estado de fraqueza, cãibra, e também é muito importante por parte do profissional de saúde ter atenção e supervisionar alguns pacientes que tomam certos tipos de medicamento, porque o paciente pode ter hipoglicemia ou hipotensão, né, que não é um efeito desejado. E outra coisa também que eu queria falar aqui é que é super importante, né, o acompanhamento do nutricionista, como eu falei, antes de você iniciar qualquer tipo de dieta, gente, porque não é simplesmente retirar o carboidrato da sua refeição,
mas é também você estar adequando, verificando a qualidade dos lipídios que você está adicionando na sua dieta, o teor de fibras, os compostos bioativos, os nutrientes. Então, assim, é toda essa gama que está envolvendo a questão do que vai ser melhor para o seu organismo, para a sua dieta e para o seu corpo. E outro tópico que eu selecionei, achei muito importante falar dentro desse contexto dos carboidratos, é que, será que o carboidrato realmente engorda? Então, assim, gente, a resposta é tudo vai depender do tipo de carboidrato que está presente na sua dieta. Então, assim, comer o carboidrato com moderação não vai ocasionar um aumento de peso. Ou seja, se a sua dieta estiver balanceada, estiver adequada, estiver sendo supervisionada e montada por um nutricionista, ela não vai fazer você perder peso, porque o nutricionista, ele vai estar montando o planejamento adequado e ideal para o que o seu corpo necessita. Então, o carboidrato, assim, gente, ele é um mito, ele não engorda, ele é super fundamental para o nosso organismo, né? Porque é a nossa principal fonte de energia, ou seja, é a partir dele que a gente vai conseguir gerar a energia que o nosso organismo precisa para fazer as funções básicas, né? Como respirar, andar, enfim. Todas essas funções que o nosso organismo precisa para sobreviver, né? E o que eu queria deixar aqui de reflexão para vocês em relação aos carboidratos é que, será que realmente vale a pena você estar restringindo esse carboidrato, fazendo uma dieta low carb? Ou será que é melhor você estar adequando a sua alimentação para ser uma alimentação de uma forma mais saudável? Tá trocando aí uns chips de batata, que é aquele famoso pacote azul, né, que eu não vou falar a marca, mas talvez por uma batata inglesa feita no forno, ou então você está trocando o seu bolo de chocolate, que tem bastante caloria, por uma salada de fruta. Então, assim, essa é a reflexão que eu deixo para vocês. A gente precisa ter consciência do tipo de carboidrato que está entrando na nossa alimentação. E aí eu deixo agora o gancho para o Thiago falar um pouquinho sobre efeito sanfona e dietas restritivas. Fala um pouquinho para a gente, Thiago, sobre esse tema.